Professora Cláudia, por favor. Muito bem. Gostei da expressão estratégias de lubrificação. Essa eu ainda não tinha escutado. Vou Vai sair no incorporar no artigo meu ainda. vocabulário. Ainda vai sair no artigo que Márcia está lá finalizando de Muito, editar para a gente na RBSO. muito expressivo. Acho que diz bem, né, do que esse raciocínio seguindo no fio das teorias do estresse pode produzir como estratégia de intervenção, né? Olhando de uma maneira crítica. Bom, eu estou aqui escutando a Márcia e refazendo o meu trabalho prescrito, né? A prescrição que eu fiz para mim mesma, as anotações que eu fiz para falar. Acho que eu vou começar um pouco devagar, mas vou tentar já dialogar desde agora com a Márcia e com o nosso moderador, o Carlos Carusca. Bom, a gente está vendo aqui uma explicitação das abordagens possíveis e dos termos, conceitos ou noções que fazem parte de cada uma, um pouco batendo duas linhas mestras, né? Uma dos fatores de risco, como linguagem mais utilizada, e aí essa compreensão de fatores de risco ela é muito facilmente associada, suportada, fundamentada pelas teorias do estresse, das quais aquelas que incorporam a discussão da organização do trabalho. A gente tem teorias que eu, pessoalmente, né, junto com outros colegas, considero que podem dar uma contribuição interessante quando a gente está pensando em diagnósticos populacionais. Diagnósticos, como estão todos os trabalhadores de óleo e gás no Brasil inteiro, como estão todos os trabalhadores de óleo e gás que foram despatriados e estão trabalhando em outros países pelo mundo afora. Isso nos dá um diagnóstico epidemiológico. O que é um diagnóstico epidemiológico? Ele ganha muito em generalidade e ele perde em singularidade, em especificidades das mais diversas, né? E ele tem, então, algumas vantagens, mas, na sua maioria, o que tem acontecido é alguma coisa que eu considero bastante ruim, que é essa tendência individualizada e individualizante, fazer uma passagem muito direta de uma avaliação que tem sentido estatístico quando se fala de populações com um número grande de participantes para a intervenção individualizante e psicologizante, né? E, e, além disso, é bom sempre lembrar, quando o Carlos fala na musculação emocional, foi isso, né, que você falou? Quando a gente fala nesse tipo de solução de educação psicossocial, musculação emocional, a gente está trazendo como desdobramento das teorias do estresse uma abordagem para soluções que são dentro da teoria comportamental, né? Que é uma das linhas em que, na psicologia, a gente pode trabalhar e que tem as suas características, não é a minha escolha de trabalho, mas pode ser a de muita gente. Mas é muito bom lembrar que não há só uma linha teórica, não existe só a teoria do estresse para pensar o desgaste, para pensar o sofrimento, para pensar as dificuldades que se tem no trabalho, em lidar com o próprio trabalho, ou em lidar com a tecnologia, ou em lidar com os colegas. Existem outras linhas teóricas.
A Márcia mencionou saúde mental relacionada ao trabalho, né, numa referência em que a professora Edith Seligman Silva é a principal referência, pelo menos aqui no Brasil, né, e que vem fundamentada em outros autores que ela também mencionou, mas nós podemos juntar aí nessa mesma linha de argumentação e de abordagem as clínicas do trabalho de maneira geral. Então, a psicodinâmica do trabalho, a clínica da atividade, a psicossociologia do trabalho, a gente poderia fazer uma lista muito grande. Vou juntar aí a ergonomia, que nos dá elementos para pensar todas essas clínicas, né, na saúde mental relacionada ao trabalho e nas clínicas do trabalho de maneira geral. A gente lança muita mão dos conceitos da ergonomia chamada da atividade, ergonomia francofônica, situada, né, que vão pensar o trabalho como está no título desse nosso evento, como dimensões que devem ser abordadas processualmente. Então, na linguagem, como disse a Márcia, já está apontado uma certa lógica de pensamento, de análise e também de intervenção. Como que se pode intervir nos processos de trabalho que são complexos e que vão dar mais, a meu ver, dar mais possibilidades de pensar desde os aspectos políticos, macro, do modo de produção capitalista na atualidade, da explosão de trabalho uberizado, do grande quantidade de trabalho informal, até situações específicas, locais, do processo de trabalho, como características do conteúdo específico, do trabalho sujo, como trabalha Dominique Lillier, que foi mencionada pela Márcia, aspectos muito específicos, né? Como motoristas de ônibus, coveiros, né? Coletores de lixo, trabalhadores da indústria nuclear, né? Então, a abordagem do processo de trabalho ela nos dá a possibilidade de lidar com uma complexidade. Eu já vi que tinha uma pergunta, né, uma questão colocada aí no chat sobre onde que as duas formas de pensar se aproximam. Eu diria que para discutir políticas públicas, os diagnósticos epidemiológicos e populacionais eles são muito importantes, mas eles só são importantes se a gente lança a mão de um trabalho em saúde pública e em políticas públicas que leve em consideração outros aspectos que não podem ser abordados nessa abordagem ampla, né, de grandes populações que a epidemiologia nos dá. Então, é preciso uma abordagem inter ou transdisciplinar que permita utilizar. E aí, o saber da experiência, saber do trabalhador, essas questões das relações que vão aparecer como conhecimento de ofício, como regras de ofício, como saber da experiência daquela atividade profissional, vão ser fundamentais. E isso a gente só tem numa abordagem que seja uma abordagem que dialogue com os trabalhadores em sua experiência. Isso tem limites no mundo capitalista? Tem. Mas isso tem sido utilizado desde as lições do Ivar Odone na Itália, passando pela Laurel, que também já foi mencionada, né? A gente já tem muitas experiências de diálogo, e é nessa abordagem que uma linha epidemiológica de abordagem das populações pode ser trabalhado numa visão da saúde do trabalhador que almeja uma abordagem que não seja legalista, tecnicista, de limites de tolerância, de como que a gente faz a força trabalhadora não sucumbir, porque, afinal de contas, o capital precisa da força de trabalho viva. Então,
como não fazê-la sucumbir, né? Como não ficar sem trabalhadores. Então, não só mitigar os riscos, reduzir as estatísticas de problemas, mas desenvolver as relações de trabalho de modo que se possa pensar o trabalho como algo que desenvolve, não que adoece. Bom, aí a gente tem uma... Eu vou usar a proposta da clínica da atividade. Todas as clínicas do trabalho, né, e entre elas a abordagem saúde mental e trabalho, valorizam os coletivos, esse saber dos coletivos e o permanente debate, a possibilidade de debate do trabalho entre pares, entre os próprios trabalhadores, para que possa haver permanentemente um uso ativo desses conhecimentos pelo coletivo, em prol de uma produção de melhor qualidade. A clínica da atividade, e não só a melhor qualidade do produto, mas de todo o processo. A clínica da atividade faz uma crítica interessante, usando um jogo de palavras que é muito do gosto do grande autor dessa área, que lança primeiro a clínica da atividade, que é o Yves Clos, né? Que é pensar um jogo de palavras com RPS. RPS, risco psicossocial. Que tal pensar RPS, recursos psicossociais? Que recursos para ação os coletivos de trabalho, os coletivos de ofício podem produzir, desenvolver, manter. E ele propõe, então, como grande recurso para desenvolver esses recursos e, assim, cuidar do trabalho, e, ao cuidar do trabalho, cuidar dos trabalhadores, sem individualização e vitimização, sem fragilização, sem higienismo. Então, estimular a manutenção dos recursos psicossociais, produzindo um debate entre os próprios trabalhadores do que eles consideram um trabalho de qualidade. Dado os valores de ofício, dada a tecnologia valorizada pelos mestres de ofício, por aqueles que têm experiência no ofício, quais são os critérios de qualidade? E manter um debate no conflito, que é inerente ao trabalho no capitalismo, no conflito, manter uma negociação, um embate permanente com os outros interesses vigentes, que muitas vezes não podem compor muito facilmente com os interesses da qualidade que é pensada pelos próprios trabalhadores, por aqueles que exercem o ofício. Então, uma abordagem coletiva que permite uma manutenção coletiva da saúde no trabalho, pensando saúde não como ausência de burnout, redução de burnout, redução dos casos de assédio, soluções judicializadas de denúncia, que são necessárias, tem que haver canal para isso, mas não são a panaceia, não vão ter um resultado significativo. Pensar como fortalecer os coletivos, mesmo sem ter conseguido enfraquecer tanto assim o capitalismo. Desde agora, desde hoje, desde ontem. Como manter o debate entre os trabalhadores e, com isso, sim, manter a saúde no sentido de uma possibilidade do saber de ofício se manter ativo em prol de uma saúde que irá, por exemplo, repercutir nas políticas públicas do SUS. Como que o SUS está funcionando? Em que investimos nosso dinheiro? É na promoção de saúde ou é no cuidado com pessoas intoxicadas? É tomando cuidado para quem está quase se suicidando não se suicidar ou é cuidando do trabalho para que o trabalho possa ser um fator de saúde para todos? Então, aí se guarda uma análise do trabalho, um conceito de saúde psíquica no trabalho, que é muito importante, que é que a saúde se deteriora, o desgaste é máximo quando
o trabalhador é obrigado à passividade, quando ele não pode colocar de si no trabalho coletivamente e pessoalmente. É quando o trabalhador é preso na inatividade, na passividade, que ele mais sofre. É aquele dia que o trabalho não fez sentido, em que a pessoa correu de um lado para o outro o tempo todo e nada deu certo, nada que ela considerava a missão dela naquele ofício, o grande gesto profissional, a coisa que ela realmente pode contribuir. Ela chega no fim do dia exausta e diz: puxa vida, eu corri, não fiz nada, nada deu certo, nada saiu com a qualidade que eu tenho orgulho de produzir. Então, é nesse momento que o desgaste, principalmente psíquico, é mais violento. Essa é uma violência muito grande que não é passível de ser medida, a não ser de forma muito indireta por estatísticas populacionais que, infelizmente, estão aí, né? A gente está vendo que os índices, as frequências de adoecimento mental estão explodindo, mas entrar diretamente nessa via, achando que essa vai ser a grande solução, que a judicialização, as denúncias ou o ensinar técnicas de coping, de autocontrole ou de catarse, né? Há quem fale no ofurô corporativo, né? Como o Mário de Brasília, né? Eu me lembro sempre da maldade que é oferecer tai chi chuan na hora do almoço, ou você almoça ou faz tai chi chuan. Então, essas técnicas, elas dão uma certa legitimidade ao modo de funcionar neoliberal, mas elas não resolvem o problema. Tratar de quem já está caindo doente é importante, mas mais importante é cuidar do trabalho para, assim, cuidar dos trabalhadores de uma maneira que constrói um trabalho mais bacana, que pode ter a sua função psicológica de desenvolver os homens, a humanidade, os seres humanos nas suas relações sociais, pode estar presente. Há mais uma coisinha para falar dessa possibilidade de agir com relação às dimensões psicossociais e às grandes frequências de adoecimento psicológico que a gente está tendo, né? Que qual é a função de um clínico do trabalho. Para alguém que se pretenda fazer clínica como clínico do trabalho, o que é importante? A gente tem muitas linhas, e a ergonomia mantém bastante isso de uma maneira muito interessante, que valorizam o trabalho do expert, daquele indivíduo que ele estuda, ele pode estar na academia, ele faz como eu fiz, mestrado, doutorado, estuda um monte de coisa, faz pesquisa, e ele, ao fazer um diagnóstico de uma situação bem geral, até internacional, ou uma situação superlocal de uma agência, de uma determinada organização, ele dá conselhos, ele emite orientações de como disse a Márcia, né, podem chegar perto até de um catálogo de boas maneiras na empresa. O que é recomendável? Né? E isso pode ser útil. E existem situações que são muito técnicas, em que a gente tem necessidade de ter o expert analisando e emitindo pareceres. É isso o filé mignon do trabalho do psicólogo? Eu entendo que não. Eu entendo que o que o psicólogo pode fazer de mais interessante nas clínicas do trabalho é ser aquele que sustenta o debate entre trabalhadores e sustenta, eventualmente, também a negociação extremamente conflitiva com as hierarquias, as empresas, os governos, nas suas diferentes modalidades de governar, mais democráticas ou mais autoritárias. Na medida do possível, o psicólogo sustenta a luta, o conflito que se dá necessariamente no trabalho e sustenta o debate entre trabalhadores sobre o seu próprio trabalho.
acreditamos na clínica da atividade, nas clínicas do trabalho de maneira geral, que essa é a grande contribuição que um psicólogo pode dar, né? Sem anular outras possibilidades de interação, outras interferências, outras intervenções que são demandadas e podem ser úteis, mas eu acredito que a gente deve, politicamente, se vai na linha do compromisso social que o nosso Conselho Federal vem defendendo há décadas, pelo menos em algumas chapas que a gente teve, algumas diretorias que a gente teve, e isso hoje se mantém. O compromisso social do psicólogo é muito importante. Eu acho que o que é mais importante é que o psicólogo, como categoria, como ofício, esteja sempre atento a que o debate entre trabalhadores possa ser sustentado e que a gente contribua para isso. Então, eu fiquei muito preocupada, né, para falar de uma situação recente e apimentar um pouco o debate, quando, nos primeiros dias de janeiro desse ano, saiu uma norma uma resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre os riscos psicossociais e a atuação do psicólogo na avaliação desses riscos, com a linguagem dos riscos, com a menção da importância de se analisar a organização do trabalho, mas com um peso muito grande de características de avaliação individualizada, de psicodiagnóstico que se faz em outras situações em psicologia, com um peso muito grande desse aspecto do saber coletivo, da importância de desenvolvimento dos coletivos, além de outros problemas de formato na resolução. E nós nos preocupamos com isso, Márcia, eu e outros companheiros de nossos grupos AMPEP, do Walter Lezer, dos nossos grupos, nossas redes, puxamos um debate. Em agosto saiu uma nova norma que mantém, a meu ver, um problema que eu acho que pode ser um obstáculo para essa visão que eu estou colocando aqui muito claramente de que o principal é o fortalecimento dos coletivos, que é uma ligação direta, né, recomendada com as normas regulamentadoras do trabalho. As normas, as NRs, são um instrumento que vem do Ministério do Trabalho, pensando a fiscalização do trabalho, principalmente pela engenharia de segurança, e, em parte, por uma medicina do trabalho muito característica da saúde ocupacional, mais aliada ao capital. Então, as NRs elas têm essa lógica do tecnicismo, do legalismo, da fiscalização e da imposição à empresa de que ela se comporte bem, mas não da promoção da saúde, né? Então, vincular a categoria de psicólogos por uma norma federal às NRs eu considero um equívoco que pode se transformar em um impedimento à atividade, a um trabalho mais ativo da categoria nessa via do compromisso social e da produção de políticas públicas bacanas, tá? Então, deixo aí as provocações e espero que a gente tenha um bom debate. E não foram poucas as suas provocações, não é, professora Cláudia? A julgar pelo que vai acontecendo aqui no chat, É enquanto isso que me professora Márcia. sustenta, é isso que me sustenta trabalhando já aposentada. É Entendi. poder discutir, discutir colocando no campo de debate o que a gente pensa de forma diferente, porque não tenho vontade de conversar numa conversa que é um monólogo, que um reafirma o que o anterior disse, e vamos todos assim num consenso muito artificial, né? Eu gosto mais de discutir onde a gente está pensando por caminhos diferentes para que todos possam se desenvolver. Eu mudo Perfeito. bastante de E eu ideia, acho. viu? Não tenho problema em mudar de ideia, não.